Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Larissa Teletti, eu dou aula de língua portuguesa e redação. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer pela presença de todos vocês aqui e dizer que eu estou muito feliz por estar fazendo essa semana gratuita de intensivo para a preparação de redação do Enem. Em primeiro momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a abordagem do Enem, o tipo de texto que ele solicita e principalmente o que há de diferente do edital em relação às outras bancas. Como a gente provavelmente já sabe, o Enem cobra uma dissertação argumentativa, que é aquela em que eu pego um tema, falo sobre ele, mas com um caráter argumentativo. O que seria isso? Eu preciso me posicionar e, a partir dessa posição, conseguir estabelecer justificativas, motivos plausíveis que consigam convencer o meu leitor a partir do posicionamento que eu assumi. Mas existe uma questão muito importante do Enem. Não adianta só eu problematizar, criticar, brigar, se eu, por exemplo, não consigo entender a possibilidade de mudança da minha sociedade. Então, é muito importante que o candidato entenda que ele é um ser social e dentro dessa ideia, dessa função que ele assume, é preciso que ele consiga criar alternativas, propostas para os problemas que ele apresentou sejam revertidos. Muito bem. E aí, nesse sentido, nós vamos dividir as nossas aulas em determinadas partes. Hoje, eu vou falar especificamente sobre o parágrafo de introdução. É bem importante. E antes de falar especificamente sobre essa parte do texto, eu gostaria de fazer uma seguinte analogia com vocês. Imagine que a introdução, esse elemento convite do texto, seja o primeiro encontro que a gente teve com uma pessoa. Então, imagina o seguinte, você está lá no restaurante, sentado, comendo, e aí vem uma pessoa, olha, super se interessa por você. E essa pessoa consegue ali, tem uma boa desenvoltura, e ela levanta, vai até sua mesa, pede licença e pergunta se pode se sentar com você. No início, pode até dar uma espantada, né? Mas é legal quando você vê que alguém teve coragem, conseguiu tomar ali atitude, muito bem. Quando essa pessoa se senta, é muito improvável que ela já chegue falando assim, então, tô super interessada, me dá teu telefone aí, vamos jantar amanhã? Porque se ela fizer isso, ela assusta. E, nesse caso, meu filho foge, porque algum problema deve ter, não é possível. Uma relação meio louca. Provavelmente, se ela for uma pessoa mais sagaz, ela vai conseguir criar uma historinha, uma ideia, até ir ao objetivo central. Então ela pergunta o seu nome, do que você gosta de fazer, quais são as suas questões, por que você está ali, com que você trabalha, com que você estuda. E só depois ela pede o telefone, mostra o interesse, porque ela conseguiu te envolver. Conseguem perceber? Ela te envolveu antes de mostrar o elemento central, que é de fato o objetivo dela de chamar para sair e, por exemplo, poder te conhecer melhor. Muito bem. Além dessa situação, pensa em outra. Se a conversa for cheia de coisas muito óbvias, provavelmente vai ser uma coisa meio louca e cansativa. Então imagina, falei que nós estamos num restaurante. Aí a pessoa chega e ela te vê, por exemplo, comendo frango. Você está comendo frango e ele está na sua boca. E ela pergunta assim, nossa, você come frango? E aí você fala, nossa, que pergunta é essa? Dá vontade até de responder, não, querido, está aqui só de sacanagem. É ou não é? Não faz muito sentido, não tem lógica uma pergunta como essa. E agora vocês vão apropriar essas duas informações para entender coisas bem importantes da introdução da redação. Imagina, tem gente que adora começar o texto cheio de coisa óbvia, que seria aquela pergunta do frango para um ser humano que está comendo frango, beleza? Não faz sentido. Exemplo, tem gente que coloca assim, atualmente, amor, é atualmente, né? Nós precisamos de temas de discussões contemporâneas. Aí tem gente que começa, no Brasil, dá vontade de perguntar, nossa, será que é no Japão? É óbvio que o tema é do Brasil, o exame nacional está falando sobre o Brasil. Então, mais uma forma clichê, desnecessária. Tem uma que eu acho muito engraçada, a aluna adora fazer isso, que é aquela coisa do tipo, muito se discute, e aí você para e pensa, se não fosse muito discutido, não seria tema de redação, certo? Muito bem. Além dessa questão, pensa um pouquinho mais. Eu falei que aquela conversa ela precisava envolver, ela precisava de alguma forma para que você conseguisse quebrar o gelo e depois mostrasse o que você realmente quer. E é esse o objetivo da sua introdução. Primeiro, você envolve o leitor com o que eu vou chamar de técnicas introdutórias. Acompanha aí no material que eu já coloquei tudo para vocês. Depois desse envolvimento, seria interessante você ir direto ao ponto. Também não dá pra enrolar demais, né? Imagina, meu filho, lá no encontro, se você enrolar demais, a gente conhece outra pessoa e pronto. Então, você envolve, mas depois você mostra o seu objetivo. Tem que ter personalidade. E qual é o objetivo da introdução?
trazer o tema e o seu posicionamento, a sua tese. É muito importante você se posicionar sobre o tema. E aí, prof, quais seriam então essas formas de dar uma contextualizada, quebrar o gelo, para eu conseguir depois disso introduzir o meu tema? Nós vamos falar sobre 5 estratégias. E aí, por ordem mesmo de prioridade, eu vou falar das mais fáceis, das mais acessíveis, que são importantes da gente aprender, porque vai que na hora a gente não consiga sair ali, não consiga fazer nada. É importante ter alguma forma mais acessível, mais fácil. E aí eu vou até as formas mais complexas, que são muito interessantes, e essas últimas eu gostaria demais que vocês começassem aí a enfatizar e a treinar para fazer um bom texto. Então, em primeiro lugar, a primeira delas é chamada de técnica do flash. Pensa o que é o flash. Quando você pensa assim, vou tirar uma foto, e o flash fica lá disparando, não é? E é uma coisa meio que jogada, mas é imediata. Então você usa palavras que tenham a ver não com o tema, mas com o seu posicionamento, com o que você vai defender. Depois você une essas palavras e conecta o tema. Então, por exemplo, na aula de hoje eu vou usar como base a ideia da situação dos negros no Brasil atual. E aí eu posso começar assim: racismo, marginalização, intolerância. Todas palavras de tom pejorativo, ruins, porque elas vão diretamente dialogar com o meu tema. Muito bem, e com a minha tese. E aí eu digo, essas palavras podem ser atreladas ao cenário do negro no Brasil atual. Perceberam? Então eu jogo as palavras e depois eu conecto o tema. Uma forma um pouquinho mais desenvolvida é trazer definição. Fica tranquilo, não precisa ser definição do dicionário Aurélio, tá? Tem gente que tem medo disso. Não é aquela coisa de falar sobre a etimologia da palavra. Não, gente. Definição de acordo com as suas próprias palavras em relação a alguma questão, alguma palavra importante, não que esteja no tema, mas que ela esteja associada à sua tese. Então observa, o tema é a situação dos negros no Brasil. Situação não é uma palavra legal de definir, porque ela é muito abrangente, genérica. Negro, ela não tem ali uma carga necessariamente argumentativa. Brasil, também muito genérico. Muito bem, o que eu poderia definir? Racismo, intolerância, marginalização, julgamento, porque são palavras inerentes ao cenário do negro e elas podem dialogar diretamente com a minha tese. Então eu começo lá, por exemplo, marginalização, ato de segregar pessoas ou grupo, seja por motivos étnicos, culturais ou comportamentais. Essa conceituação pode ser atrelada ao cenário dos negros na atualidade. Perceberam? Eu defino e depois eu trago ali a minha ideia, a essência temática. Vamos para a terceira técnica, a situação concreta. O que seria isso? Vocês sabem que existem várias coisas que estão acontecendo aí no nosso dia a dia. Provavelmente seu pai já falou assim, leia mais, vai ler jornal, se intere pelo que está acontecendo, isso vai te ajudar a fazer um bom texto. E aí, pensem no seguinte, de fato, se você lê notícias, se você tem mais conhecimento, isso pode sim te ajudar a fazer uma boa redação. Mas é importante escolher fatos que tenham relevância nacional. Uma coisa que talvez tenha acontecido na nossa cidade, mas que não teve uma repercussão nacional, provavelmente o leitor não vai saber e ele vai achar que você inventou aquela história. Então existem casos emblemáticos que foram sim divulgados nacionalmente e que eles, se estiverem na nossa contemporaneidade, podem ser trazidos para a abordagem do tema. Por exemplo, na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um jovem negro foi espancado após adentrar o centro universitário portando guias de religião de matriz africana. E aí isso mostra tanto uma intolerância religiosa contra um racismo latente na nossa sociedade. E eu poderia começar exatamente falando sobre isso. Não é para eu narrar o fato como uma notícia, mas eu simplesmente falo sobre ele de uma forma muito breve para focar no que é mais importante, o tema. E aí, beleza, eu posso dizer, um jovem negro, ao adentrar ao centro universitário da UFRJ, no Rio de Janeiro, foi brutalmente espancado e agredido pelos outros alunos por estar portando guias relativas a religiões de matrizes africanas. Esse cenário pode ser atrelado à situação de racismo latente no Brasil. Perceberam? Agora nós vamos para as outras duas, que são assim a cereja do bolo. É aquela coisa que encanta, é o brilho, o que vai chamar a atenção e vai se tornar um grande diferencial para o seu texto. E aí vamos lá. A primeira delas é a referência histórica. O que eu acho muito interessante, porque o aluno pode envolver o que ele já aprende em história. Você precisa saber história para fazer uma boa prova. E vocês podem pegar esses contextos que foram muito importantes, revoluções importantes, guerras, que de alguma forma não fixaram-se só naquele tempo. É muito importante pensar nisso. Para trazer a história, não é para ficar falando de passado. Tem gente que adora passado, fica fincado nele. Você não. Você é um ser humano que entende que o importante é o presente. Com o passado, a gente aprende.
Entenderam? Então você traz o passado, se ele justifica coisas da atualidade e reflete sobre essas coisas. Entenderam? Por exemplo, a escravidão no Brasil. Poxa, foi um longo processo. E ele criou um ideal de superioridade branca em relação à situação dos negros. E você pode pegar esse fato histórico, mas não para falar sobre ele, para focar, usar como pano de fundo e trazer a ideia do presente. Exemplo, o longo processo escravocrata pelo qual o Brasil passou evidencia a continuidade de uma cultura extremamente racista no país. Perceberam? Então você usa como pano de fundo e foca no presente. Não vai naquela vibe lá de gente que adora viver passado. Quem vive de passado, filho, é museu. Beleza. Depois, quinta estratégia. Aí essa é maravilhosa porque ela faz parte do seu dia a dia. Vocês vão ver que para se preparar para a redação, não basta só ler bastante, conhecer notícias. Vocês vão começar a olhar para tudo que estão à volta de vocês, certo? Tudo que está à volta de vocês. Então, por exemplo, uma música que você escuta, tem gente que adora, né? Vai lá, escuta uma música, canta no chuveiro, vai lá, sei lá, chorar suas dores de cotovelo, suas mágoas, beleza. Só que agora, além de você estar chorando, feliz, dançando, rebolando, você vai prestar atenção no conteúdo temático dessas músicas. Imagina, domingo. Domingo é o dia de quê? Maratonar, tá tudo de boa, quero nada, e fica lá, série, filme, pronto. Você consegue fazer o quê? Faz um tour pela Netflix. Além de assistir esses filmes, você vai se comprometer comigo de que vai perceber quais são as críticas sociais e os conteúdos temáticos que eles trazem também. Então, música, filme, série, quadro, livro, pintura, escultura, elementos filosóficos, todos os elementos culturais e intelectuais como um todo. Então, as nossas alusões intelectuais e culturais, elas podem ser usadas sim para começar uma redação. Por exemplo, recentemente, a Netflix divulgou uma série que eu até sugiro que vocês assistam, que se chama Olhos que Condenam. A ideia dessa série é mostrar que o sistema judicial ele é extremamente suscetível a preconceitos. E as pessoas que estão ali julgando o caso concreto, elas começaram a tendenciar um grupo de jovens negros a assumirem um crime que eles não cometeram. Então a gente pode pegar essa analogia e trazer para o tema. Por exemplo, a série, exibida pela Netflix, Olhos que Condenam, mostra um julgamento prévio das pessoas, não pelos seus comportamentos, mas pelas suas constituições étnicas. Cenário esse que pode ser atrelado à questão do racismo ainda presente no Brasil atual. Perceberam? Então vocês usam as técnicas, só para recapitular, são 5 delas: flash, definição, situação concreta, referência histórica e alusão cultural, para depois disso inserir o tema. E aí vem o ponto-chave. Inserir o tema, agora você precisa fazer a sua tese. A tese é o quanto você se posiciona sobre aquilo. Ela pode ser uma afirmação bem cautelosa, bem direta. Então, por exemplo, o racismo é um problema no Brasil. Eu não posso dizer que eu sou a favor ou contra, porque ele é um texto não pessoalizado. Mas eu consigo usar palavras que deem esse viés. Se eu digo que o racismo é um problema e ele precisa ser revertido, eu me posicionei. Eu posso dizer, por exemplo, que é muito legal trabalhar com a dualidade da lei. Eu uso muito isso para os alunos. Então você diz que embora a lei preveja alguma coisa, isso não se efetiva. Então, exemplo, eu posso dizer que embora a Constituição Federal determine igualdade de direitos e deveres a todas as pessoas, independentemente de sua etnia, esse direito, essa garantia, não se efetiva quando compara-se a relação entre brancos e negros no Brasil. Perceberam? Então, trazer essa dualidade, mostrar um lado para depois criticar, é bem interessante. E vocês podem fazer isso justamente com o jogo das concessivas. Porque quando eu uso lá, o que é concessiva? É essa conjunção que ela já vai antecipar uma oposição. Então, embora, por mais que, ainda que, apesar de, quando eu uso essas palavras, vocês já conseguem perceber que o argumento que elas vão introduzir vão ser quebrados e eu fortaleço o posterior. Então, por mais que a lei preveja direitos, isso não é mais importante. É importante eu me atentar à inefetividade disso na prática. Perceberam? Muito bem. E aí, é interessante você também fazer um fechamento. Eu sempre falo assim, é bom dar a ideia de que o parágrafo está sendo finalizado. Não é o texto, mas o parágrafo. Porque quando eu mudo de parágrafo, eu mudo de objetivo. Eu não mudo de tema. Eu mudo de objetivo, o tema é único, ele circunda a redação como um todo. E aí, tem gente, sabe quando a gente vai ao cinema e a gente tá fazendo, sei lá, qualquer coisa da vida, não me interessa o que você estiver fazendo no cinema, mas aí você só percebe que o filme acabou porque o letreiro começou a subir. Eu não quero que a sua redação seja isso.
Você não pode mostrar que o seu parágrafo acabou, porque o candidato viu, o leitor, perdão, viu, que já começou o próximo. Dê uma sinalizada, mostra que está fechando mesmo. E aí você pode usar, por exemplo, expressões que mostrem um olhar positivo, o objetivo da sua redação, o que você vai fazer. Por exemplo, desse modo, discutir o tema atentamente mostra-se pertinente como uma forma de resolver os problemas que ele apresenta, certo? Ou por ele apresentados. Muito bem. Ou eu poderia dizer, assim urge a necessidade de discutir o tema para que os seus entraves se revertam. Uma estratégia interessante, você pegar e voltar à técnica que você usou. Então, por exemplo, assim mostra-se necessário discutir o tema em questão para que cenários como os evidenciados na série não se estabeleçam na realidade. Perceberam? Eu fiz um vai e volta entre as minhas técnicas. Então, de um modo geral, para sistematizar, na introdução, vocês têm 3 grandes objetivos. Contextualizar, trazer o tema, inserir a tese, que é o seu posicionamento, e, de um modo geral, se conseguir fazer um fechamento, isso se dará de uma forma muito interessante. Quanto à estrutura, é interessante que isso tudo se organize dentro de 5 a 7 linhas, divida em períodos, que são aquelas frases, senão fica uma frase muito longa, ou muitas frases muito curtas. É interessante usar ali uma média de 2, 3 períodos, sempre usando conectores. A prova do Enem é extremamente estruturalista e coesa. É importante trazer os conectores para a gente conseguir fazer essa articulação. Para fechar a nossa aula, eu vou dar um exemplo de um parágrafo completo de introdução. Pode ser? Então, unindo cada um dos fatores. Por exemplo, a série exibida pela Netflix, Olhos que Condenam, mostra o cenário de julgamento prévio de pessoas, não pelos seus hábitos ou comportamentos, mas por suas constituições étnicas. Nesse sentido, embora no Brasil a Constituição Federal preveja iguais direitos a todas as pessoas, pode-se observar a permanência de uma desigualdade entre brancos e negros, tendo em vista que há uma superioridade estabelecida por esse primeiro grupo. Assim, urge a necessidade de discussão do tema para que entraves, como os apresentados na série em questão, não sejam estabelecidos na realidade do país. Perceberam? Muito bem. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida ou qualquer outra coisa do tipo, podem me procurar particularmente. Eu vou responder tudo a vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Um beijo bem grande.